Para depois disponibilizar para vocês. Vamos ver quem mais chegou. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Estamos aí iniciando mais uma disciplina, né? Vocês devem estar enjoados já de mim. Terceira disciplina que eu trabalho com vocês, né? Essa disciplina, então, é a de práticas docentes para o ensino da álgebra, né? Acho que é a última das práticas que vocês vão ter, ou tem mais uma ainda? Quem que Tem lembra? mais uma. Tem mais uma, eu acho, né? Estatística? Uhum. É? Então, né, a álgebra, ela vem, a gente vai ver hoje, né, que ela vai tendo alguns movimentos de mudança, né, no decorrer aí histórico, principalmente com relação a como ela deve ser trabalhada, né, na escola, na educação básica, como que hoje as nossas diretrizes pensam sobre isso, né, então a gente vai estudar no decorrer do tempo sobre isso. Mas, antes da gente iniciar especificamente, né, nosso tópico de hoje, eu quero falar rapidamente, né, sobre a nossa disciplina, como que ela vai estar organizada, né, o que que é a ementa, quais conteúdos que a gente vai ver. Então, a gente vai começar estudando um pouco sobre essa análise dos conteúdos da álgebra nos documentos da educação básica, a discussão de temas associados aos obstáculos epistemológicos e também didáticos, ligados ao ensino e aprendizagem da álgebra na educação básica, e pensar, então, né, em constituição de estratégias, tanto de ensino quanto de aprendizagem, nessa perspectiva, né, da prática docente e as suas relações com a educação matemática. Então, esse terceiro tópico é mais no sentido de nós pensarmos, né, como ensinar a álgebra, né, quais são as possíveis práticas que a gente pode realizar no ensino de álgebra. Desta forma, né, a partir desta ementa, nossa disciplina ela vai estar organizada em 5 tópicos, né? Vocês já devem estar vendo que isso é algo comum, né, da nossa organização das disciplinas. Então, esses 5 tópicos estão organizados em 3 partes, né? Uma parte é o material obrigatório. Então, o material obrigatório ele vai variar, né, de um tópico para o outro. Eu posso ter um texto e um vídeo, eu posso ter um texto e um link, eu posso ter um vídeo e um link, mas serão materiais obrigatórios e importantes para que vocês consigam realizar as atividades, né? E eu já vou falar melhor sobre as atividades que a gente vai realizar nessa disciplina, além do material complementar, né? Que o material complementar são links, vídeos, algum site, enfim, outros materiais que complementem o que a gente está trabalhando naquele determinado tópico, tá? A duração da nossa disciplina, né? Então, serão 5 tópicos que vão acontecer desde o dia 2, né? Então, toda semana, a partir dessa, né? Toda semana abre um tópico novo, e eu organizei para que o tópico fique aberto por 10 dias, né? Então, vai acontecer da gente ter tópicos concomitantemente abertos, né? Então, por exemplo, na próxima semana, que é o dia 9 de março, a gente vai abrir, o tópico 2 vai estar disponível, porém, o tópico 1, ele vai finalizar na quarta-feira, dia 11, certo? É isso? Deixa eu conferir. É. Tá? Então, para vocês irem tendo esse cuidado também. Certo, Vilmar. Isso, a disciplina depois dessa de álgebra é a de probabilidade e estatística, né? E aí vocês encerram as 5 disciplinas de práticas, né? Que são pensando, então, em cada uma das unidades temáticas da BNCC. Então, nós vamos ter essa duração de 5 tópicos, né? Então, a gente fecha lá no dia 8 de abril, porque a partir daí vocês vão ter uma nova disciplina. E nós organizamos, então, aqui, como aula síncronas, 4 encontros. Então, a gente está tendo a aula de hoje, né, dia 5 de março. Semana que vem nós não temos momento síncrono,
tá? Então, nós vamos ter no dia 19, depois dia 26 e no dia 2 de abril, certo? Então, sempre nas quintas-feiras. Caso aconteça algo, vocês serão avisados, né? Mas, a princípio, esses são os nossos momentos síncronos. Ok? Alguma questão? Tranquilo? Deixa eu passar para o próximo slide. Aí talvez fica mais fácil, né? Daqui a pouco, se vocês terem alguma dúvida. Então, novamente, eu organizei a disciplina por tópicos, né? E cada tópico vai ter uma tarefa, diferente da disciplina anterior. Então, a ideia aqui é que a gente tenha os 4 primeiros tópicos, né? Que vai ter um questionário, uma tarefa, um fórum e mais um questionário. Cada uma dessas atividades, elas vão valer no total, né, no somatório, 60 pontos, vamos pensar assim, tá? E aí, o último tópico, que é o tópico 5, a ideia é um fórum interativo. E aí, ele vai valer mais, né? Ele vai valer 40 pontos. Então, a gente fecha aí os 100 pontos da disciplina. Lembrando que para aprovação, né, vocês precisam ter aí um mínimo de 70%, ou seja, alcançar os 70 pontos na disciplina. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Muito bem, então é importante, né, para vocês compreenderem como a nossa disciplina vai estar organizada, a disciplina de práticas docentes para o ensino da álgebra, e, né, a ideia aqui é que a gente comece conversando um pouquinho, né, o que é a álgebra para vocês? Quando vocês veem esse nome, o que vocês lembram? Daqui a pouco algo lá da escola, ou o que vocês ensinam? O que representa? O que é álgebra? Só um de cada vez, tá? Não precisa falar todos juntos. Quem quer começar? À vontade, Vilmar. Na verdade, é um ramo da matemática, né? Que estuda símbolos, letras, representações, expressões, e assim por diante, relações entre variados símbolos, assim por diante. E basicamente, né? Muito bem, a Danilza falou que são fórmulas matemáticas. O que mais? Quem mais ajuda o Vilmar e a Danisa? Danilza, a Denise. Pelo material ali, uma coisa que a gente depreende é que seria a parte da formalização desse pensamento em matemática, né? Relacionando a parte de números com essas relações aí que o Mar falou, né? Uhum. Geralmente, quando eu explico meus alunos, eu falo que é a relação da aritmética, né, números com as letras, com as variáveis. Tá bom, o que mais? Mais alguma coisa que vocês queiram contribuir? Ou não? César disse que é a mesma coisa que o Luiz falou, tá bom. Então, essa pergunta, né, é realmente provocativa para a gente pensar, né? O que é a álgebra? E aí eu aproveito e pergunto agora, o que para os nossos alunos é a álgebra? Será que eles têm noção do que é álgebra? Quando que será que para eles, agora é álgebra? Para eles é a parte onde eles começam a não entender nada do que não faz mais sentido. Uhum. E por E que eles daí não a gente entendem fica mais fazendo nada? essas letras aqui no meio dos números. Eu ia dizer, os meus iam dizer, álgebra é quando começa essas letras aí que a gente não sabe mais os valores delas, essas coisas. É verdade. O César diz que a álgebra é dor de cabeça.
E por que será que é assim? Por que é essa coisa de não saber, de aparecer essas letras e ninguém mais entender nada? Eu acho que falta uma parte anterior que seria trabalhar a questão dessa lógica matemática, né, com os alunos, assim, eles trabalhar esse pensamento assim de correlações, né, lógicas dentro da parte de números. Das relações, né? Porque nada, a álgebra ela é pura relação, né? Ela Porque vai geralmente, aparecer. Pode falar, Luiz. primeiras damas. Não, pode falar. Eu só ia dizer que, na verdade, é porque a gente começa apresentando já os números, né? Então, para depois conceituar a parte da álgebra, para eles entenderem que seria a criação de um pensamento sem saber alguma coisa, né? A gente apresenta um número, porque conversando com eles eu falo, lá quando a gente estudou história dos números, lá em números romanos, números antigos, você usava número? Não, geralmente usava já letras, né? Ou senão algum símbolo demonstrando que aquilo varia uma certa quantidade, tá vendo? Vocês já estudaram lá, o negócio é que vocês ainda não conseguiram relacionar com os números de hoje. É, só uma coisa. E aquela coisa, porque X uma hora é uma coisa, X outra hora é outra coisa, X dependendo, X muda tudo. Muito bem. Justamente porque a álgebra vai trazer isso, né? Essa ideia da relação, de uma hora ser variável, outra hora ser incógnita, né? Que os alunos têm dificuldade, então é isso mesmo, né? Mas aqui eu fui buscar o que é a álgebra lá coloquei no Google ali, fui lá na Wikipédia, né? E aqui é para a gente pensar, porque quando ensinamos é uma coisa, mas aqui a álgebra, ela é um ramo da matemática, né? E todos nós que fizemos licenciatura em matemática, ou daqui a pouco alguém que fez um bacharelado, viu disciplinas muito específicas da álgebra, né? Eu lembro que eu tive álgebra linear 1, 2, 3, depois eu tive fundamentos de álgebra, eu acho que era, e mais alguma coisa, né? E aí estudando várias coisas, desde quando a gente vê lá a parte de matriz, sistema, determinante que vai entrar na álgebra, as equações, os polinômios, o que mais? Até chegar, né, quando eu penso na graduação, que a gente vai avançando, ali nessa parte de grupos, anéis, corpos, né? Lembrei aqui, transformação linear, espaço vetorial, né? Vários daqueles conceitos da álgebra que vão nos dando a ideia da abstração, né? Trabalhamos isso em sala de aula? Não desta forma, né? Porque é um pensamento superior que a gente está desenvolvendo. Mas dentro da escola, quando a gente vai pensar lá no ensino da álgebra, que inicia ali por volta, esse ensino da álgebra que eu estou falando com as letras, né? Ele vai iniciar especificamente ali no 7º ano, né? Ele é um movimento que os alunos estão realmente acostumados até agora. A gente só vê números e aí passa a existir essas tais de letras, né? E isso é muito frequente as pessoas falarem, eu não sei mais matemática desde a hora que apareceram as letras, né? Mas o que são essas letras da álgebra? Por que elas aparecem? Eu creio que dependendo do conteúdo, elas vão expressar um determinado valor, né, desconhecido. Isso a gente vê muito na questão da equação, né? Principalmente quando a gente na equação, onde um determinado valor que está no segundo membro, né, ele está expresso de uma forma diferente. Sei lá, 15 mais x é igual a 20. Então, o x ali está representando o valor de 5, né, para que essa igualdade seja verdadeira. Muito bem, nesse caso, né, pegando o exemplo que o Rodrigo trouxe, quando eu tenho uma equação, o meu x é uma incógnita, né? Nesse caso, ele vai assumir apenas um único valor, né? Mas a letra, gente, ela aparece, quando eu penso na álgebra, muito na questão da generalização, né? Para qualquer n, aquilo é válido, né? Isso a gente usa muito e vê muito na matemática.
Era isso que eu pensava, que para mim a álgebra era a demonstração de que uma sentença seria verdadeira para qualquer número que ela assumisse. Quando, quando estudava a questão lá de provar aquele monte de coisa lá, que, Uhum. meu Deus. Ela auxilia, né? Porque, de certa forma, ela vai trazer a ideia da generalização, né? Mas isso a gente vai ter, tanto lá na geometria, em todas as outras áreas, a gente vai ter, né? A ideia dos teoremas, das demonstrações. Então, não é único da álgebra nesse caso, tá? Passando aqui adiante, eu pergunto para vocês, como e por que ela é trabalhada em sala de aula? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente tem que ensinar essas letras para os alunos? E como que a gente trabalha? Eu nunca trabalhei em sala de aula esse conteúdo ainda, né? Como só parte dos anos iniciais, né? A gente não chega a trabalhar isso. Mas quando eu era aluno, assim, a gente é trabalhado mais tipo lista de exercício, né? Não tinha muito assim, tem que aprender por isso, ou fazer em forma de algum problema, assim, prático, né? Olha, tem essa questão que, ó, digamos, tem uma altura de um prédio, tem que calcular, tipo de coisa assim, não. Mais Uhum, lá para frente começou a ser trabalhado dessa maneira, mas quando eu era aluno lá no fundamental e no médio, era feito muito abstrato, assim, para decorar mesmo, assim, a questão dos polinômios e tudo mais, das propriedades matemáticas. muita ideia de decorar as regras, né? Do porquê das coisas. Vamos pensar assim, do porquê que é de tal forma. Sim, né, Bem, depois, quando tu vai ter matérias como física, química, assim, tu acaba entendendo esse tipo de relações, assim, de por que que é importante tu conseguir formalizar certos tipos de equações, assim, e para tu ter uma ideia de que tu pode substituir aquele valor ou ele vai representar uma outra coisa que seja uma regra meio geral, assim. você Mas passa de até uma chegar lá, aplicação, né? é, eu acho que deveria ser mais trabalhado ao contrário, né? Primeiro tu partir de um exemplo de uma aplicação e dali tu ir desenvolvendo, né? Eu acho que Uhum, traria um maior interesse, pelo menos, do aluno ali em entender o que que ele está fazendo. muito bem. Vilmar, quer falar? Acho que nós não estamos te escutando. Não. Acho que agora sim. Tô com problema. Não. Oi, então, Agora sim. eu acredito que Agora seria sim. para ampliar e melhorar a solução de problemas no geral, né? Acho que dá uma ampliada grande aí na parte de solução e novas perspectivas aí de soluções aí para os problemas no geral. Uhum. Ok, aqui a Lana também colocou aqui no chat, né? Para que os alunos compreendam outro tipo de linguagem, a simbólica, né? Como organizar, como transformar um pensamento que é em linguagem materna, né? De forma algébrica. A gente faz muito isso dentro da matemática, né? Muito bem. Então, a partir disso, eu quero começar fazendo uma mágica com vocês. Já que a gente fez uma mágica lá na outra disciplina, essa é uma outra mágica para a gente pensar, tá? Essa mágica aqui, vocês vão precisar aí pegar talvez um papel, ou podem fazer mentalmente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pense num número, só que não pode ser zero, um número de 1 a 9. Escolheram? Após ter escolhido este número, eu vou pedir que vocês somem um nesse número. Na sequência, peguem o resultado
e elevem ao quadrado. Feito isso, subtraia 1. Agora, divida o resultado que vocês encontraram pelo número que vocês pensaram lá no começo. Foi? Sim. Desse resultado que vocês têm aí, agora vocês tirem o número que vocês pensaram lá no início. Certo? O Cassiano, eu tenho certeza que encontrou 2, e o Vilmar também. A Patrícia também, o Júnior também. Quem está com a câmera aberta, que eu sei que fez. Eu também. Viu? O Rodrigo também encontrou 2. César 2 também. também. Luiz também. Tô boa de mágica, hein? O que tem atrás dessa mágica? Resultado, então, né? Eu sei que é 2. E por que eu sei que o resultado é 2, né? Aquele dia que a gente trabalhou com a mágica era mais na perspectiva da gente olhar para os números, né? Mas aqui, nesse caso, é realmente trazer a ideia da álgebra. Por quê? Indiferente do número que vocês tenham escolhido, do 1 ao 9, e poderia ser números maiores, tá? Só peço do 1 ao 9 para ser mais rápida a mágica. Mas indiferente do número, vocês vão sempre chegar no resultado 2. E o porquê que isso acontece? Né? Que mágica que é essa que está envolvida? Porque a gente pode ver os passos aí do que eu vou falando para vocês fazerem, né? Então, escolhe um número. Quando eu pego o número x, né? Vamos pensar aqui. Pensando nessa ideia da álgebra, de um valor do x ser um valor qualquer, ser variável nesse caso. A partir desse x, some o com 1. Então, eu vou ficar com x mais 1. Próxima informação que eu dou. Agora, você pega esse número e eleva ele ao quadrado. Observem que quando eu elevo esse número ao quadrado, aqui eu estou trabalhando o que para resolver dessa forma? Quem lembra? Quadrado perfeito. Como? É o quadrado perfeito. Quadrado perfeito, o que mais? Estou usando a ideia do produto notável, né? Sim. Então, o que eu vou ter ali que x mais 1 elevado ao quadrado, eu sei que é a mesma coisa que fazer x mais 1 vezes x mais 1, né? Ou aqui pensando, né, fazendo direto, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cheguei no resultado ali. O que eu vou fazer agora? No próximo passo, eu digo o seguinte, olha, agora vocês podem subtrair um número, né? No momento que a gente subtrai o número, eu volto, né? Eu diminuí ali, eu tenho x quadrado mais x. Ou seja, percebam, os dois termos têm x, correto? Na sequência, o que eu digo para vocês? Agora vocês dividam por aquele número que vocês escolheram lá no início, que no caso aqui é x. Então, o x quadrado mais 2x dividido por x, simplificando, né? Eu vou encontrar que isso é x mais 2. Ou seja, que é o número que vocês escolheram lá no início, mais 2. Próximo passo, o que eu vou falar para vocês? Subtraia o número escolhido lá no início. Então, subtraia o x. No momento que eu subtraio o x, eu vou ter como resposta o 2, né? E aí que existe a mágica, né? Que eu posso fazer com 1000 pessoas, todas as respostas serão
2, né? E essa é uma das mágicas que existem com álgebra, porque existem inúmeras, né? Existem algumas do tipo, escolha o número, lá no final a pessoa pede o valor do número e vai descobrir qual o valor que a pessoa pensou. Várias mágicas que existem que vão trabalhar com essa ideia da álgebra, né? De um número qualquer, ou seja, uma variável, que vai ter, então, uma resposta única, por exemplo. Conheciam essa mágica? Não? Então, olha aí. Porque eu sou mágica, né, gente? Então, Isso é legal. respeitem. Quem quer falar? Essas matemáticas aí é bem interessante introduzir o assunto, né, com os alunos. Isso. Para os estudantes isso faz muita diferença, né? Porque é uma forma da gente estar lendo a mente deles, né? Fazendo uma mágica. Sabem que aproveitando aqui no semestre passado, a gente tinha oficinas, né? Na semana acadêmica, e teve uma oficina que foi de mágicas, né? E assim foi muito interessante. E nós conseguimos trazer algumas mais da parte de números, outras da álgebra, da geometria, né? Isso é legal porque desperta nos alunos uma vontade de entender mais, né? De compreender essa matemática que está envolvida atrás dessa mágica, né? Desperta a curiosidade, né? E Exatamente. facilita o aprendizado. Isso aí. Eu Feito. sou mais das piadas sem graça de matemática e de física. Ah, eu não sou dessas, Luiz. Eu sou Não daquele, conheço. por exemplo, eu pergunto para eles, quantas crianças cabem em cima de um cerco? Em cima do quê? De um cerco ou círculo? De um círculo, de uma circunferência, né? Ah, de um círculo. É. Aí eles perguntam, não, sei não, eu dou espirralho. É. Prendeu uma, Patrícia. Vou usar. Boa, é boa. Essa é legal. É para gravar, né? É, para gravar, de Para fato. gravar, gostei. Muito bem. Então, gente, né, a partir dessa mágica, a ideia era dar uma descontraída, a gente conseguir olhar, né, essa questão que existe da álgebra aí presente. A gente vai agora, né, olhar de forma um pouco mais específica para o nosso tópico 1 da nossa disciplina, né, que vai estar organizada, então, né, com 2 textos, né, lá no nosso Moodle, e um vídeo, tá? E, além disso, a gente vai ter como atividade um questionário, tá? Então, essa é a organização desse tópico 1. E eu vou discutir aqui com vocês um pouquinho hoje, com base nesses textos que a gente tem lá, né? Para nós pensarmos um pouco sobre a álgebra. Então, aqui para complementar um pouco do que a gente já vinha falando antes, né? Quando a gente fala em álgebra, qual que é a maior dificuldade que vem à cabeça de vocês? Já fizemos isso antes, né? Retome o seu tempo de estudante. Quando que a álgebra apareceu pela primeira vez? Como que nós, enquanto professores, podemos melhorar a aprendizagem desses conceitos? Quando efetivamente que começamos a ensinar álgebra? Essas perguntas são para a gente pensar, né? A gente já foi discutindo aqui um pouco, mas hoje, assim, o que vocês têm de maior dificuldade na álgebra? Daqui a pouco na compreensão de um conceito ou na forma de explicar um conceito? Vocês têm alguma questão, assim, que vocês lembrem? O Cassiano, que diz que nunca trabalhou álgebra, porque ele trabalha nos anos iniciais. Até a própria questão de se trabalhar a álgebra ali dentro da... Introduzir o assunto da álgebra, né? Começar ali já é um desafio, né? Tu vai partir do... Todos estão acostumados só com operações aritméticas ali, né? Partir para uma parte algébrica já é bem desafiador. E também a parte de formalização simbólica, né? Acho que é bem, assim, difícil, né?
Uhum. de entendimento, né? Que é essa passagem de número para símbolo, né? Simbólico. E será que, para nós pensarmos, é uma pergunta que vai ficar no ar aqui. Será que lá nos anos iniciais, por exemplo, será que essa caracterização de pensar, ensinar álgebra, ela acontece necessariamente quando eu vou, ao invés de números, usar letras? Eu acho que seria o ideal, né? Dar a noção, pelo menos, não já para fazer essa. É como que se fala, transformismo. Eu acho que seria interessante. Inclusive, no texto fala sobre o transformismo, né? Dar Uhum. essa noção de transformismo para o aluno, né? Seria bem legal para quando ele chegar aí num sexto ano ou mais para frente, ele já ter essa noção, né, de transformação simbólica. Hein? Muito bem, mas aproveitando, Vilmar, será que a única forma de fazer essa ideia de transformar, né, de esse número transformar numa letra, será que necessariamente tem que ser numa letra? Não, pode ser qualquer outro símbolo. Hum, ok, Rodrigo. Professora, eu tive uma experiência com uma professora pedagoga e ela estava ensinando para a turma sequência. E aí, dessa sequência, ela utilizava balões. Então, era como se fosse o número escondido ali com o meio de um balão. O outro também foi umas casas. Então, tipo, o número da casa, basicamente, assim. Aí tinha casa um, tinha casa 2, a casa 3. Aí, qual é a próxima? Aí ficava um espaço. Então, por exemplo, eu percebi ali, principalmente no ensino fundamental 1, que eles não utilizavam as letras, mas sim objetos do cotidiano. Uma fruta, uma casa, um balão, que é para justamente trabalhar essa noção, né, de sequência, do que número está ali. Eu Uhum, acho que isso, por exemplo, é o início desse conhecimento algébrico. isso mesmo. Ó, muita gente com a mão levantada. Vamos lá, Luiz. É assim, um grande problema que eu vejo é a questão da aplicabilidade dela, né? Porque, por exemplo, muitos, acho que todo mundo já escutou aquele questionamento, onde é que eu vou usar isso, né? Então, e de certa forma, muitas das coisas que aprendemos de matemática, a gente não utiliza mais depois da escola, a não ser que você siga uma carreira que é afim, né? Então, essa questão de você mostrar, eu tento explicar para meus estudantes, ó, matemática não é assim essa coisa, é para fazer você raciocinar, pensar em possibilidades, criar caminhos que você possa chegar a um resultado. Não é simplesmente, e também cai na da colega, né, que acho que uma aplicabilidade seria fórmulas. Você criar fórmulas, né? Por exemplo, eu trabalho de Uber, cobro tanto e R$ 2 por quilômetro. Como é que eu quero chegar a um certo ganhar, por exemplo, R$ 200 num dia? Quantos quilômetros teria que rodar? Aí fazer esse cálculo. Mas assim, para enfiar isso na cabeça dos meninos são bem complicado, porque a abstração para eles é tipo bem difícil deles compreenderem. Ok, Cassiano, fala, depois eu falo sobre tudo isso. Na parte das iniciais, a gente costuma trabalhar justamente essa parte da imaginação para trabalhar a criatividade aliada a esse pensamento matemático, né? Trabalhar essa questão de tu ter diversos meios de chegar no mesmo resultado. Então, quando tu vai trabalhar na parte de sequências, realmente, assim como o colega falou, né? Tu faz bota lá a grade com todos os números e alguns tu oculta e depois, esse bota lá, um é uma bola, o outro é uma banana, e embaixo lá tu bota qual número representa e bota o símbolo do lado, daí qual número é esse aqui. E a criança tem E que ter uma ideia e conseguir abstrair, né, da parte da sequência ali, ou então tu bota o código de sequência, qual a numeração seria, né? Mas principalmente a gente tem que trabalhar a parte da imaginação da criança para ela poder ver, ou, digamos, a utilidade de tu saber
trocar um símbolo por um número, por alguma outra, um conceito, né? E é interessante, Cassiano, porque também teve um outro que eu vi nos outros trabalhos, que era o tamanho. Então, um era pequenininho, outro era médio, outro era grande. Aí o próximo é um pequenininho, outro médio. Então, tipo assim, era também essa outra questão de não trabalhar só o número, mas sim do objeto que vai vir o próximo, sabe? Então, é um pouquinho... É diferente, principalmente quando a gente vê essas atividades aí, que é muito rica, principalmente quando a gente tem esse olhar, né, de professor de matemática. Patrícia? Outra que eu acho bem interessante de trabalhar, e eu percebo que, tipo, no ensino fundamental eles conseguem perceber melhor, é, por exemplo, em vez de fazer x mais x mais x dá 10, que eles usam, eu costumo usar bastante, daí tu usa, por exemplo, o desenho da uva, mais o desenho da uva, mais o desenho da uva dá tanto, aí depois tu faz, sei lá, a banana mais a uva dá tanto, aí lá no final tu pede, quanto que vale a banana? Aí eles conseguem fazer, se tu faz x mais x dá tanto, y mais x dá tanto, quanto que vale o y, eles não conseguem fazer. E praticamente só mudou a representação, né? Da letra para uma figura. Mas até aí, Chaves, né? Eu sabia com maçã. Exato. mas é isso mesmo, né, gente? E aí percebam, né? Não é do nada que chegou que eu vou começar a incorporar as letras e o aluno vai entender, né? Então, por isso a importância, por isso que eu fui fazendo esses questionamentos de pensar esse pensamento algébrico, de como desenvolver isso antes, né, lá do 7º ano. E é isso que a gente vai ver que os documentos começaram a trazer agora a partir da BNCC. Fala, Cassiano. Ali, como a Patrícia falou, uma das maneiras que a gente pode trabalhar também para começar essa introdução mais cedo seria isso, fazer essa parte dos símbolos, né? Que já é o normal de fazer. Travou? E depois, na onde botou a uva, bota um U, onde agora é uma banana, um B, para mostrar que tem também outras formas de representar, né? E tem uma outra questão, né, que a gente usa muito o X. Né, gente? Isso é do professor de matemática. Tá sempre usando X, X, X. E ainda tem uma questão, gente, que muitas vezes o aluno confunde o X com o vezes. Né? Então, isso é algo que a gente precisa cuidar muito, porque No 7º ano, acontece. meu Deus, é muito difícil. Por mais que tu já formaliza que vai usar o ponto para representar a multiplicação, mas eles, no próprio caderno deles, a gente vai olhar assim, tu tem o X, que representa o vezes, e tem o X e a letra. Digo, como é que vocês diferenciam uma coisa da outra, né? E daí a gente tem que também tomar cuidado, às vezes usar outra letra até para não... Mas aí isso vem até uma crítica, né? Porque o próprio livro é sempre X. Né? É muito difícil, o livro vai trazer sempre X e Y. E a gente acaba ali pegando um exercício, né? Então, isso acaba realmente dificultando também por essa questão, tá? Muito bem, gente. Então, para nós continuarmos aqui, vamos pensar aqui. O que essas afirmações têm em comum? O dobro de um número, a idade que eu terei daqui a 10 anos e a soma de dois números é 28. É que por meio dessas palavras tem um determinado número. Como? Tem um determinado número aí, só que ele está escrito de uma forma diferente. Tá. O que Todos mais? esses aí dá para transformar em expressões, né? Todas dá para transformar em expressão. Tá, o que mais? Elas são todas iguais? São comuns? São diferentes. O que são diferentes? As afirmações. Tá, ok. Isso sim. As operações envolvidas entre elas? Será? As Porque tem letras para representar também? porque tem uma multiplicação, certo? Tem uma soma. E o Tá. outro tem a soma de dois números é 28. X mais Y igual a 28. A Tá. soma algébrica.
Eu acho que as duas primeiras são números variáveis e a última são incógnitas. São números que precisam dar 28. Será? Vocês concordam? Todas vai ter números e letras, né? Aqui pensando na parte da álgebra das letras, né? Mas realmente o que o Rodrigo trouxe ali, agora por último, é o que diferencia, né, cada uma dessas afirmações. Porque o dobro de um número, o n, né, que eu coloquei ali, pode ser qualquer número, né? Então ele vai ser uma variável. E aí eu estou trazendo aqui, na verdade, a ideia de uma função, né? Quando eu tenho aqui um número qualquer, eu estou falando do dobro dele, né? Então aqui eu tenho uma ideia de função, de uma coisa estar em função da outra. Assim como quando eu falo que a idade que eu terei daqui a 10 anos, quanto que vai ser? Depende da minha idade hoje, né? Que também é uma questão que é variável, certo? E, por último, então, a gente tem aí uma soma de dois números, que é 28. Então, eu tenho uma relação de igualdade, né? E nessa relação, então, o x e o y, eles passam a ser, ao invés de variáveis, incógnitas, né? Apesar que nesse caso aqui eu não tenho mais nenhuma informação, e eles vão variar entre algum valor, né? Mas eles vão assumir únicos valores. Por quê? Se o x for 10, o y necessariamente tem que ser 18, né? Ou, se o meu x for 20, o meu y necessariamente tem que ser 8. 20, né? Eu falei 8. Então, essa é a questão, né? Então, essa é a grande diferença que a gente tem quando pensamos, né, nesse campo da álgebra, quando eu estou trabalhando com variáveis, que vão sempre me trazer a ideia de funções, ou quando eu estou falando de incógnitas, e aí a gente tem as equações do primeiro grau e do segundo grau, que geralmente são aquelas que a gente vai trabalhar, né, com os nossos estudantes. Certo? E isso aqui, né, é para a gente iniciar um pouquinho a nossa discussão, e aí já trazendo um pouco mais para o nosso texto, de que forma que a compreensão do desenvolvimento da história da álgebra ao longo dos tempos pode nos dar subsídios para repensarmos o processo de ensino e de aprendizagem do ensino da álgebra na educação básica. Então, antes a gente foi fazendo esse movimento para pensar. Eu vi que o Vilmar foi trazendo algumas questões que o texto aborda, né? E é essa a ideia que a gente vai ter agora, né? Fazer esse movimento para a gente pensar. Então, eu começo trazendo aqui um excerto do texto, né? Que a gente tem que os resultados da aprendizagem na álgebra, né, na verdade, nas últimas décadas, vem sofrendo, né, e vem se mantendo muito em voga na nossa escola, né, porque existem dificuldades, né, os nossos alunos, infelizmente, não é só em álgebra, né, mas a gente tem aí uma grande questão das dificuldades na aprendizagem de matemática. E aí, no Brasil, mesmo com várias reformas educacionais, novas diretrizes e orientações, o ensino da álgebra permaneceu com poucas alterações na educação básica, né? Isso aqui, alguns autores vão dizer, então, que ainda prevalece a aprendizagem de um conjunto de técnicas operatórias que busca apenas resolver equações sem contextualizadas. E eu acho que isso ficou muito claro no que a gente veio conversando até agora, né? Do quanto que falta a gente trazer, quando estamos trabalhando com a álgebra, questões mais contextualizadas, mostrando, né, onde elas estão no nosso dia a dia. E aí vamos pensar um pouquinho, como é que o ensino da álgebra se desenvolveu ao longo dos tempos e quais foram as concepções que permearam esse caminho, né? Então, num primeiro lugar, a gente vai falar aqui do transformismo algébrico, né? O que era, então? Ele foi a base, né, da álgebra
do ensino da álgebra, não só no Brasil, né, também foi em outros países, durante todo o século XIX e também no início do XX, né? Ou seja, o que era esse transformismo? Entende-se, por isso, esse processo de obtenção de expressões algébricas equivalentes entre si, mediante o emprego de regras e propriedades válidas, resultando, em última instância, em um mero jogo, muitas vezes artificial, de habilidades visando a resolução de problemas. Acreditava-se que isso fosse o suficiente para que o aluno adquirisse a capacidade de resolver problemas esses, na maioria das vezes, deslocados da realidade. Então, quando eu falo aqui nesse transformismo algébrico, é muito característico daquelas questões de simplifique, encontre o X, né? Questões muito específicas em que apenas deveriam ser resolvido isso a partir das regras, né? Das regras da parte algébrica, então. Aí, nós temos um segundo momento, né? Que a gente já sabe, você já deve ter estudado, ouvido falar, sobre o movimento da matemática moderna, né? Que envolveu aí mais ou menos as décadas entre 50 e 70, em que muda-se, então. Agora, o papel pedagógico a ser desempenhado pela álgebra passa a ser o de fundamentar todo o ensino da matemática. Então, nessa direção, prevaleceu a ideia de que, ao se justificar as passagens, então, que eram presentes no transformismo algébrico, via a introdução de propriedades estruturais das operações, que isso bastaria para capacitar o estudante na identificação dessas estruturas em outros contextos e também nas aplicações, né? E aí a gente tem aqui como que foi reorganizado os tópicos algébricos. Então, em primeiro lugar, ensinava-se os conjuntos numéricos, as propriedades, né, desses conjuntos, as sentenças abertas e fechadas, o conjunto universo, o conjunto verdade e as equações e inequações de primeiro grau. Era após esse estudo, então, que seriam abordadas as expressões algébricas, valores numéricos, operações e a fatoração. E, por fim, na sequência, seriam introduzidos os novos conteúdos algébricos, né? Isto é, as funções. Então, percebam que é uma lógica diferente do que a gente tem hoje, né? Que a gente já trabalha num movimento de as coisas irem sendo ensinadas, né? Eu ensino números, eu também ensino álgebra, eu também ensino geometria, né? Eu vou ensinando várias unidades de forma concomitante muitas vezes, tá? E aí, para a gente, digamos assim, fechar o que os autores vão trazer desse terceiro momento, é que então tentou-se fazer uma síntese, né, entre essas duas concepções. Ou seja, mesclando o caráter de justificar as passagens que existiam lá no transformismo algébrico, com esse valor instrumental da álgebra, que era a base da matemática moderna. E o que sinalizou, o que aconteceu a partir disso, então? É uma nova forma de pensar, né, o ensino, então, da álgebra, quando a gente começa a pensar na utilização de recursos analógicos geométricos, portanto, visuais. Então, eu saio daquilo de apenas uma abstração, né, de apenas a resolução a partir de regras algébricas, para pensar aqui no visual, em trazer a parte da geometria, né, para conseguir explicar essas questões algébricas. Detalhe importante, né, acho que eu vou falar mais adiante, mas muito da álgebra, né, a álgebra que hoje nós temos, que ela nem sempre foi assim, né, lembrem-se que a matemática é uma construção histórica, essa matemática, essa álgebra, ela foi construída historicamente e ela foi construída a partir da geometria. Muitos problemas da geometria que foram, né, originar, vamos pensar assim, a álgebra, né? Então, a importância disso de conseguir trazer essa visualização para o nosso estudante. Tranquilo até aqui? Alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer?
Que eu aprendi no método antigo, então já estou defasado, né? Acho que agora tá melhor, assim, essa parte mais integrada, né? Não sabemos, né? Eu digo assim, não sabemos porque cada professor vai ter uma forma de trabalhar, né? No geral, assim, a gente não tem uma... Não é porque está escrito na BNCC que todo mundo vai fazer assim, por exemplo, né? Hum. Então, a gente tem muito essa É. questão de qual é a concepção desse professor, o quão que ele buscou daqui a pouco se aprimorar, né, no ensino dessa álgebra. Então, tudo isso está envolvido quando a gente fala nessas novas formas de ensinar. Muito bem, aqui eu trago um exemplo para vocês dos produtos notáveis, né? A gente já usou eles antes, já falamos sobre eles, né? Apareceu na nossa mágica o x mais 1 elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem um produto notável, que é o produto da soma, se eu não estou enganada, né? Que a gente chama. Que a gente sabe que pode resolver a partir da propriedade distributiva, né? Mas essa forma aqui era a forma que era trazido quando eu penso lá no transformismo algébrico, né? Em ficar apenas nessa resolução da regra. E aí a gente tem uma modificação, vamos pensar assim, que é quando eu penso nessa inserção da visualização para ensinar um produto notável, né? Que quando eu tenho a multiplicação, né? Por exemplo, aqui um quadrado, sendo que a multiplicação, esse quadrado, ele é formado, o lado dele vale um A mais B, né? Ele vai me dar como resposta, né? Pensando aí na área, por exemplo, desse quadrado, o nosso produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes, aliás, deixa eu usar aqui, o A ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o B, mais o B ao quadrado, né? E para nós, enquanto professores, a gente ainda poderia usar isso com números, né? Se eu tivesse, por exemplo, pensando numericamente aqui, 2 mais 3 elevado ao quadrado, né? Construir aí quadrados com lado 2, com lado 3, e fazer todo esse processo até chegar no produto notável, né? Porque a gente também, enquanto professor, quando os alunos têm, né, toda essa dificuldade envolvida na álgebra, que a álgebra vai trazer sempre essa ideia da generalização, a gente trabalhar com um exemplo numérico, né, facilita muito, e geométrico, que eles vejam que aquilo tem sentido, né? Claro que eu estou falando aqui de exemplos, né? Mas que a gente consiga trazer isso vai facilitar bastante. Então, para a gente pensar, né, visualizar isso, e na sequência, gente, a gente tem, então, que essas 3 abordagens, elas parecem incorrer no mesmo equívoco, né? Apesar de essa da geometria, dessa visualização ser muito interessante, os autores vão dizer que elas, por mais que sejam 3 abordagens diferentes, elas ficam na manipulação das regras algébricas, né? E é justo dizer que essa visão de focar no treinamento de técnicas algébricas ainda prevalece no ensino da álgebra, né? Segundo os Skin, o foco desse ensino na escola básica ainda é a capacidade de manejar diversas técnicas operatórias, o que cabe ressaltar se constitui uma habilidade que por si só já não é mais tão necessária na vida adulta, dado o desenvolvimento tecnológico atual, né? Então, a gente precisa sim, né, pensar para além dessa forma, né, de ensinar a partir dessas regras. O Vilmar trouxe ali, né, que o pensamento algébrico envolve essa generalização e a identificação de padrões, exatamente, né. Um processo que a gente já pode iniciar, né, e a gente vai ver isso, vocês vão ver principalmente quando olharem para a BNCC, ainda nos anos iniciais, na verdade, até na educação infantil, né, é possível começar, né, com esse processo do desenvolvimento do pensamento algébrico, certo? Então,
Os autores também vão dizer que o que se depreende de Machado é que para ensinar álgebra, o desenvolvimento do pensar, em especial o raciocínio lógico, ele deve estar associado à forma de escrever esse pensamento. Essas habilidades devem ser conjuntamente desenvolvidas sem enfatizar nenhuma delas em detrimento da outra. Então, aqui antes já tinha aparecido que nós tínhamos falado, questão da linguagem algébrica, né? De quando eu peguei lá o dobro de um número, né? Como que eu reescrevo isso matematicamente ou algebricamente, né? E aqui eu trago uma abordagem dos parâmetros curriculares nacionais. Tudo bem, Zam? Tudo bem, eu, professora, eu estou no trânsito aqui, tá entendendo? Estou dirigindo aqui, tá bom? Você me Tá desculpa aí. bem. Seja Então tá. bem-vindo à nossa aula. Tá, tô olhando aqui, tô dirigindo aqui, mas tô olhando aqui um pouquinho. Bora. Ok. Quando a gente pensa nos PCNs, né? Lembra, todo mundo sabe o que são os PCNs, né? Então, os parâmetros curriculares nacionais, que foram os documentos, né? E ainda continua sendo um documento que traz algumas orientações que, vamos dizer assim, foram criados, pensados lá no final da década de 90, né? 97, 98. E eles foram, de certa forma, eles eram articulados de uma forma diferente, e hoje a gente tem a questão da BNCC, né, que é o grande norte que a gente, enquanto escolas, né, de todo o país, seguimos essa orientação, né, essa nova diretriz curricular. Mas o que os PCNs já diziam lá em 97? Que pela exploração de situações problema, então, o aluno vai reconhecer diferentes funções da álgebra, né? Que funções que são essas da álgebra? De generalizar os padrões aritméticos, de estabelecer a relação entre duas grandezas, de modelizar, né, olha o termo que era utilizado, de resolver problemas aritmeticamente difíceis, então, muitas vezes a álgebra facilita essa resolução, representar problemas por meio de equações e de inequações. Neste sentido, diferenciando os parâmetros, as variáveis, o que é incógnita, tomando contato com as fórmulas, né? Compreender a sintaxe, ou seja, as regras para a resolução de uma equação, né? Porque elas vão ser importantes também, né? Mas eu preciso compreender o que é uma equação. Para além de eu saber as regras, e aquela famosa história de quando eu estou ensinando uma equação do primeiro grau, que tem muito problema, né, do passa para o lado, troca o sinal, né, que é uma fala errada, porque eu não estou falando de sinal, mas eu estou falando de uma operação, né, isso tudo vem envolvido quando eu falo aqui nessa aprendizagem da álgebra. Então, esse encaminhamento dado à álgebra a partir da generalização de padrões, bem como o estudo da variação de grandezas, possibilita a exploração da noção de função nos terceiros e quartos ciclos, né? Que, no caso, era no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, tá? Entretanto, a abordagem formal desse conceito deverá ser um objeto de estudo apenas no ensino médio, né? Era assim que os PCNs, então, traziam a questão algébrica, tá? Neste sentido, a gente já pensou, e aí eu pergunto para vocês, quando é que se aprende a pensar abstratamente? Quando vocês acham que isso acontece? É lá no 7º ano? Ou talvez no 5º? Olha, Gilmar, tá a desligado. criança ali no primeiro, segundo ano já, em alguns parâmetros, já aprendem a pensar abstratamente, assim, imaginar coisas. Eu acho que é desde a infância mesmo, professora. É. Desde lá dos pequenininhos. Eu lembro que eu observando, assim, às vezes o meu sobrinho, quando ele era bebê, que ele tinha um brinquedo que eram vários círculos e tinham vários tamanhos. E aí ele pegava o brinquedinho e tinha que botar ali dentro
corresponder, né? O objeto com o tamanhozinho. Então, aquilo dali já é tecnicamente um pensamento algébrico. E ele era o quê? Eu acho que era um bebezinho de 1 ou 2 anos. Uhum. A BNCC considera nos anos iniciais atualmente, né? Mas nunca foi assim, né? Nem sempre foi assim, né? Mas aí a gente está falando, quando eu falo que a BNCC é nos anos iniciais, é quando que a gente deve começar a trabalhar, vamos pensar, né? Enquanto dentro da matemática, desenvolver esse pensamento algébrico, Entendi. né? Mas realmente, pode falar, Fernando. Seria na infância, desde a infância lá, do jardim da infância, assim por diante, né? Com atividades adequadas, né? E isso, acho que o Cassiano trouxe, né, ali a questão de Brinquedo, foi bem legal. é desde muito cedo, né? A questão da imaginação, que a gente sabe o quanto que as crianças imaginam histórias, né? Quando você pega um livro e você começa a contar histórias, né? As crianças, elas ficam criando isso na cabeça. É muito diferente do que eu colocar uma criança assistir um desenho na televisão, né? Ou no celular, o que é muito pior, né? Então, acho que essas questões da imaginação, ela não vai estar apenas presente na matemática, né? Ela vai estar mais além, porque eu vou ter várias outras frentes, né? Artísticas até mesmo, podemos falar, que vão estar evidenciando esse pensamento na criança, que é um pensamento tanto abstrato, né, imaginativo, criativo, né, que é muito presente nos anos iniciais, né. Então, aqui, o simples ato de contagem, ele já se baseia em um processo mental de abstração, né, porque os alunos, eles acabam aprendendo a sequência dos números, né, e falando 1, 2, 3, e a gente, enquanto pais, professores, a gente fica sempre fazendo eles pensar nessa sequência e falar corretamente, né? Mas eles não têm muitas vezes a dimensão, principalmente lá na infância. O que é 1, 2, 3? O que significa aquele 3, por exemplo, nessa sequência? Ele não sabe que são 3 unidades de alguma coisa, né? E aí a gente volta para uma outra questão. O número em si, ele é algo abstrato, né? A gente não tem essa dimensão. Eu tenho a dimensão quando eu estou contando, quando eu estou pensando em objetos, mas o número em si, ele acaba sendo algo abstrato, né? Então, aqui, a partir do que a gente falou, o pensamento abstrato, ele não é só na matemática, ele não é só na álgebra, né? Ele é algo que nos auxilia no desenvolvimento do ato de raciocinar, tá? E por não ser uma característica inerente ao ser humano, ele pode ser desenvolvido de acordo com o meio social em que vivemos, né? E aí, quando eu penso na infância, vai ter a questão do estímulo, né, muito presente. Se eu não estiver estimulando o meu aluno a desenvolver esse tipo de pensamento, ele não vai desenvolver, né? Aí, pessoal, a construção da álgebra como uma área do conhecimento ao longo dos tempos, ela foi passando, né, por um processo de passagem, então, do tratamento das questões concretas a questões abstratas, né? Aí que vai surgindo, então, esse campo da álgebra. A álgebra pode corroborar se, em seu ensino, o enfoque for o de desenvolver no estudante um pensamento que o auxilie na busca de padrões e de analogias quando ele enfrentar problemas cotidianos. Então, talvez isso seja o que a gente mais precise pensar, né, quando vai ensinar matemática. E isso vem do que vocês falam, os alunos querem saber, o porquê disso, né, quando que eu vou usar isso? Então, a gente conseguir mostrar, né, que esta álgebra que eu estou trabalhando, ela vai servir para desenvolver esse pensamento e resolver alguma coisa, isso tem um grande valor para o nosso estudante. E aí, como que seria a forma de pensar a partir de um conhecimento algébrico? Ou
Quais seriam, então, a partir disso, as habilidades e as características que permeariam tal pensamento? E aí eu vou trazer aqui o que os autores nos falam sobre o que alguns pesquisadores defendem, né? Então, a Ponte, Branco e Matos defendem que o grande objetivo do estudo da álgebra é desenvolver o pensamento algébrico nos alunos. Mas aí eu pergunto, o que é pensamento algébrico? Isso também não tem uma definição única, tá? Isso é importante que vocês estejam atentos. Da mesma forma que na outra disciplina eu falei para vocês que o numeramento não é uma única definição, porque vai ter uma definição no documento, os autores vão pensar de outra forma. Aqui é similar. Não existe um único pensamento algébrico. Vai sim existir o pensamento algébrico definido lá pela BNCC, assim como vai ter o pensamento algébrico quando os autores aqui dizem que é o seguinte: é como uma forma de estruturação do pensamento, passível de ser desenvolvida desde a educação infantil, percorrendo toda a escolaridade, que pressupõe a generalização, transpondo situações particulares a ideias gerais, né? Que é o grande significado que envolve e que está por trás da álgebra. O Blanton e o Caput definem o pensamento algébrico como um processo no qual os alunos generalizam as ideias matemáticas de um conjunto particular, estabelecem generalizações por meio do discurso, de argumentação, e expressam-nas cada vez mais em caminhos formais apropriados à sua idade. Isso aqui é interessante, né? Porque essa ideia da generalização, e que vem também a formalização, conforme os meus estudantes vão avançando, né, nas suas faixas etárias, a gente vai transformando a formalização de forma mais presente, né? E por isso que antes, quando a gente conversava, lá nos anos iniciais, eu não vou usar letra, eu não vou usar o X, mas eu vou usar um desenho. Eu vou utilizar uma fruta, quanto que uma maçã mais uma banana, né? É a forma que eu vou formalizando com o decorrer do tempo. Da mesma forma, né, esses autores, Caput, Blanton e Moreno, diziam o seguinte: a generalização e a simbolização são os cernes do pensamento algébrico, né? Então, aprender a álgebra significa ser capaz de pensar algebricamente, tá? E o Wasserman vai dizer que os professores eles precisam perceber como que as propriedades das operações estão sendo trabalhadas pelos estudantes explícita ou implicitamente e precisam saber como problematizá-las, né? Por quê? A forma que eu vejo que o meu estudante está compreendendo aquela operação, eu preciso problematizar, preciso fazer ele repensar, rever e conseguir transformar isso, trazer pela questão algébrica. Ainda, gente, nós temos, e aqui eu vou falar desses dois autores, mas a gente vai trazer exemplos a partir desse livro aqui, que está lá no material de vocês, tá? Que é as 4 formas de pensamento algébrico, né? Que o Blanton e o Caput trazem, né? Então, a questão da aritmética generalizada, a questão do pensamento funcional, a modelação para a expressão e formalização das generalizações e quando eu penso na generalização sobre sistemas matemáticos abstratos do cálculo e das relações. E aí nós vamos ter que essas autoras aqui, que é a professora Eliane de Souza e a professora Maria Vieira Diniz, esse livro aqui foi elaborado em 2008, tá? E é um livro do Instituto de Matemática e Estatística da USP, né? Elas vão nos trazer, então, essas 4 categorias pensando nas 4 funções da álgebra, então. Então, a primeira função da álgebra é a função quando eu penso na álgebra como uma generalizadora da aritmética. Ou seja, eu vou ter números e a partir desses números, o meu aluno, né, o que a gente espera? Que eu lhe observe padrões existentes e consiga, então, pensar em generalização. Um exemplo aqui para a gente pensar.
que nós temos aqui? Uma tabela pitagórica ou a tabuada pitagórica, né? Só tenho números aqui, concordam? Algebricamente, o que será que a partir dessa tabuada pitagórica o meu estudante poderia visualizar a partir de padrões? O que será que ele conseguiria trazer como uma generalização? Que os números da diagonal formam quadrados. Os números da diagonal estão elevados ao quadrado, formam quadrados, ok. Mais alguma coisa? E que quando não, Fala. e que quando não pega na diagonal, viram retângulos. Como? Quando não escolhem como vértice, né, os números da diagonal, fora dessa diagonal viram retângulos. Formam retângulos, no caso. Tu tá pensando geometricamente, ok. Agora eu vou mudar a pergunta. Considerando, né, essa afirmação, considerando ali os números na diagonal, que estão em vermelho, o que a gente observa a partir desses números? Tem alguma relação? Tem números se repetindo? Não tem? Uma representação de sequência numérica, por exemplo, na primeira linha são as sequências de 1, que estão aumentando de 1 em 1, na segunda de 2 em 2, dos múltiplos, no caso de 1, de 2, 3, 4. Ok, isso é porque estamos falando da tabuada, tá? Uhum. Eu poderia aqui pensar numa relação, né? 1 vezes n, 2 vezes n, 3 vezes n, né? Ok, não está errado, mas o que mais? Eu vou dar um spoiler. Eu quero que a gente chegue, que a gente pense numa propriedade dos números. Lembrem-se lá das nossas aulas de números. Quais são as propriedades existentes? Propriedade comutativa O que é a propriedade comutativa? é que quando eu pego dois números, não importa a ordem que eu opere eles sempre vão dar o mesmo resultado. Produto de dois números, né? Então, o que diz a propriedade comutativa? Que o número, vamos pegar ali, 3 vezes 4, dá como resultado o mesmo valor do que o 4 vezes 3. Assim como o 7 vezes 8 dá a mesma resposta que 8 vezes 7, concordam? E aí, percebam, a partir disso, eu consegui, né, a partir desses casos particulares, chegar numa generalização. Que generalização vai ser essa? Que A vezes B é igual a B vezes A, que é a propriedade comutativa, né? Então, essa é a primeira ideia quando eu estou falando nessa função da álgebra como uma generalizadora da aritmética. A segunda função que as autoras vão falar é como um estudo de processos para a resolução de problemas. Ou seja, o que se espera nesse caso? Que o aluno consiga agora descrever simbolicamente, através de uma equação, a situação que envolve a incógnita de um problema, para depois disso, então, simplificar essa equação e resolver, tá? Ou seja, a partir de problemas, eu usar essa linguagem algébrica para organizar ele e resolver, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é o seguinte: em um estacionamento, há motos e carros, em um total de 25 veículos. Sabendo que há 79 rodas nesse estacionamento, quantos são os carros? Vou dar 2 minutos aí para vocês pensarem.
Conseguiram pensar? Sabia essa aí com galinhas e vacas. Pois é, mudei. Com galinhas e vacas, qual era a resposta? 12 e 13, né, que você vai construir um sistema de 12 incógnitas, né? Carro, 4 rodas, motos, 2 rodas. Então, M mais C igual a 25. Claro. Fala, Cassiano. Não, vou deixar o colega terminar ali. É porque cairia no sistema de 12 variáveis, né? 12 incógnitas. Isso mesmo. Deixa eu fazer aqui. Então, nós teríamos, né? Eu posso chamar, né? A gente usa. Agora, aqui a gente vai usar incógnitas, ou eu também poderia pensar em próprios desenhos, né? Para resolver isso. Eu não vou desenhar porque melhor não. Então, eu tenho o X, por exemplo, eu chamo para carros, Y para motos, e eu sei que a soma, né, são 25 veículos. E aí eu sei que nós temos uma quantidade de rodas, né? Então eu tenho motos com 2 rodas, né? E carros com 4 rodas. E esse total, né, somatório das notas é igual, das notas das rodas, é igual a 74. Então, a gente tem 2 equações, certo? Perceba, por conta da igualdade, temos 2 equações. Eu não consigo determinar só com uma delas o resultado de x e de y, né? Porque lembram o que a gente falou antes, isso vai ter uma variação. Então, a gente tem 2 equações, né, com 2 incógnitas, isso é um sistema, né, que pode ser resolvido por mais de uma forma, né, por mais de um método. Eu posso resolver pelo método da adição, da substituição, né, mais de uma forma. Pelo método da substituição, o que a gente vai fazer? Acho que é o mais fácil nesse caso aqui, é esta primeira equação, que é x mais y igual a 25, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x ou o y, né? Então, eu vou ter o seguinte, que o valor do meu y é igual a 25 menos x, né? Estou isolando aqui o valor de y. Agora, eu pego esse valor que eu encontrei como y e substituo aqui na outra equação, certo? Fazendo isso, nós vamos ter que 2x mais 4 vezes o y é igual a 74. Olha só, substituir o y por 25 menos x. Para resolver essa multiplicação aqui, eu preciso aplicar a propriedade distributiva. 4 multiplica o 25 e vai multiplicar também o menos x. Então, vai ficar 4 vezes 25, 100, menos 4x igual a 74. Tá? Agora, o 2x e o 4x, né? Vou somar isso. Então, como eu tenho 2x com menos 4x, vai ficar menos 2x, que é igual a 74 menos 100, certo? 74 menos 100, quanto que é isso? Menos 26? Ou seja, menos 2x é igual a menos 26, né? Então, aqui a gente pode multiplicar por menos 1 ou só isola o x, né? Depende da forma que vocês vão pensar aí. Mas a gente vai chegar na resposta que x é o valor de 26 dividido por 2, ou seja, o x vai valer 13, né? Então, como nesse caso aqui, o x, ele representa a quantidade de motos, né? Significa que eu tenho 13 motos
E eu terei, nesse caso, quantos carros? 12. 12, né? Porque a soma de carros com as motos dá igual a 25. Certo? Relembraram aí um pouquinho de sistemas lineares? Vilmar, deu certo? Sim? Então tá, então é nesse sentido, né? Essa função da álgebra é, a partir de um problema, fazer com que o meu aluno desenvolva um raciocínio algébrico aí para a resolução. O mesmo acontece agora pensando na álgebra como uma expressão da variação de grandezas. E aqui a gente espera que o aluno consiga fazer a relação das quantidades, assim como consiga construir gráficos, né? Então, se eu parar para pensar aqui, nesse gráfico, né? Eu tenho uma disposição aqui. Qual é a lei da função que tem como gráfico a reta ao lado? Que gráfico é esse? Que função é essa? A função decrescente, É uma função decrescente do primeiro grau, primeiro né? grau. Isso. Vocês conseguem olhar para o gráfico e pensar qual é a função? Se ela é decrescente, o que, que a gente sabe? O coeficiente angular é negativo. É negativo, exato. Será que eu consigo saber? Será que está faltando alguma informação? Calma, está faltando ali o encontro, né, do ponto 2 com o Isso. y2 e está faltando ali, né? Porque através de 2 pontos você consegue construir o sistema e achar. Eu não sei exatamente nem qual é o ponto onde intercepta o eixo X e nem o eixo Y também, né? Isso. Senão eu conseguiria encontrar. Então, esse aqui foi uma falha da professora que pegou um gráfico e não pensou na hora como fazer, tá, gente? Isso acontece. Mas a ideia é que a partir do gráfico, né, a gente consiga compreender que valores são esses, né? O que a gente sabe que quando x é menos 1, o y é 4, quando x é 2, eu não sei exatamente que valor é esse. Então, a gente não vai conseguir determinar a lei da função nesse caso, tá? Mas é esta a ideia quando eu penso na álgebra como uma expressão da variação de grandezas. E a outra função da álgebra é a álgebra como o estudo das estruturas matemáticas. O que se espera aqui? Aqui se espera que ele manipule as expressões e justifique o que fez, aprendendo assim as regras da álgebra, com um acento ali que não precisava. Então, nesse caso aqui, muito daquilo que a gente trabalhou lá no transformismo é o que vai estar aqui, né? A ideia das regras. Então, quando eu peço para o aluno simplificar uma questão desse tipo, né? Que vai estar envolvendo aí, por exemplo, aqui produtos notáveis, e que ele vai ter que relembrar conceitos e regras de como fazer isso, tá? Então, essas autoras, né, desse livrinho aqui, ó, vão trazer 4 funções da álgebra, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. E aí, gente, eu pergunto para vocês, né, para a gente fechar a nossa aula e pensando aí no nosso próximo tópico. Como que a álgebra está hoje, né, organizada nos documentos curriculares nacionais? Alguém que já esteja aí trabalhando, que queira dar um spoiler? Ela tá entre uma das 5, 5 a 6, né, das grandes áreas. Isso, a álgebra é uma das unidades temáticas, né, da matemática dentro da BNCC. Mas o que vocês vão ver, e a gente já foi falando isso aqui em aula, né, é essa condição, né, diferenciada de que a álgebra está presente desde os anos iniciais, né?
ela não é vista mais, e a partir das nossas conversas aqui, essa impressão que a gente tem, a álgebra vai começar só lá no 7º ano. Não é isso, né? A importância da gente desenvolver esse pensamento algébrico desde os anos iniciais, tá? Então, esse movimento agora, vocês vão fazer no próximo tópico, na próxima semana, de se apropriar, né, de como que a álgebra está nos documentos, né? Então, vai estar tudo organizado lá no tópico para vocês fazerem um estudo aí orientado, dirigido a partir disso. Certo? Ok. Alguma pergunta até aqui? Alguma questão que vocês queiram trazer sobre a nossa aula? Já tinham pensado sobre essas questões que envolvem a álgebra? Até agora ainda era uma incógnita, não era uma variável. Essas relações, né, que existem, porque a gente pensa na álgebra algo, né, mas existe muita coisa envolvida, muitas formas de expressar isso, né, as funções, como a gente acabou de ver, os movimentos que existiram, né, para o ensino da álgebra, que não foi sempre assim, né? Lembrem-se sempre, a construção da matemática, uma construção histórica, né? E isso vai também acontecer na forma de ensinar a matemática, né? Uma coisa está relacionada à outra. Então, gente, vocês querem fazer mais uma mágica, talvez? Pode ser. Então tá, para nós fechar a aula, eu deixei aqui mais uma mágica para nós pensarmos, tá? Vamos lá, então. Essa daqui é sobre a doçura da nossa idade, tá? Vamos ver o que vai ser essa mágica aí. Então, gente, o chocolate vai me dizer a sua idade. Não trapaceiem, tá? Essa é a condição. Tem que ser muito sinceros com essa mágica, tá? Então, quantas vezes por semana você deseja comer chocolate? 2, 3, 5 vezes por semana. Procurem fazer até 7, né? Por uma lógica, pensando nos dias. A partir disso, multipliquem esse número por 2. Na sequência, vocês vão somar 5 a esse número. Sim? Agora, multipliquem esse resultado por 50. Tudo certo? Uhum. Estão cuidando aí? Como é que está resolvendo as questões? Não estão errando? Agora, depois de multiplicar por 50, se vocês já fizeram aniversário esse ano, aliás, aqui está errado, não atualizei a mágica. Se vocês fizeram aniversário em 2026, somem 1776. E se você ainda não fez aniversário nesse ano, some 1775. 5 ou 4? 5. Eu falei 4? Vou atualizar aqui depois o slide, ficou com erro.
Agora, vocês vão diminuir o ano que vocês nasceram. Um número de 4 dígitos. Não é que a mulher é sabida? E aí? Feito? Uhum. O resultado foi um número de 3 dígitos? Sim. Sim? O primeiro dígito é o número de vezes que você tem vontade de comer chocolate na semana. É? Acertei? E os outros 2 números são a idade de vocês. Sim ou não? Deu certo, Cassiano? Rodrigo? Deu, professora. Vilmar, deu certo? Deu certo. Vocês viram como eu sou boa de mágica? Isso que eu me perdi aqui, porque eu não atualizei a mágica hoje. Mas olha só, percebam, aqui está a mágica, né? Então, da mesma forma que a nossa mágica do 2, essa também é a mágica do chocolate, que descobre a idade, mas que vai trazer as questões da álgebra, né? Então, quantas vezes por semana você come chocolate? É X. Multiplique por 2, né? Vai fazendo todos os cálculos. O grande detalhe está, né, nesses valores que a gente precisa somar, né? Por isso que eu não atualizei, porque eu não, né, não lembrei que nós mudamos de ano. Então teria que somar um, certo? E aí o cuidado que precisa ter aqui de quem já fez aniversário, de quem ainda vai fazer. E no final, ali tem um errinho também, ó. No final, a gente tem a questão aqui do 100x, né? 100 vezes a quantidade de vezes que eu como chocolate, aliás, que eu tenho vontade de comer chocolate, mais a minha idade, né? E aí vocês tiveram uma resposta de 3 dígitos por conta disso. Luiz, pode falar. Não só o meu deu de 2 dígitos, porque fosse com minha esposa, daria de 3, porque só como chocolate quando ela compra. Tá, e tu colocou que tu não come chocolate? Zero? Isso. Ah, ó, sem graça. Tem que pelo menos ter vontade de comer uma vez na semana chocolate. Mas brincadeira, mas mesmo assim deu certo, né? Porque Deu aí você certo a acaba. idade, sim. Porque se fosse de 3, seria 0, né? Isso, né? Então, essa é mais uma mágica, e aqui a gente pode pensar em inúmeras variações, né? Mas mais um exemplo, aqui também está usando a questão da posição do número, né? Porque o 100 vezes x vai fazer a quantidade de vezes que a gente quer comer chocolate ficar na centena, né? E claro, eu estou pensando aqui numa idade que vai ter 2 dígitos, né? Que é o que vai acontecer na vida adulta. Então, tem essas questões também. Daqui a pouco, se vocês fazerem com crianças menores, né? Tenham certeza que isso também vai acontecer, né? A partir dos cálculos. Ter esse cuidado na hora de pensar a resposta. Se isso não ia dar certo se fosse um centenário, né? Isso. Daí a gente teria que repensar, né? Na verdade, a gente queria ficar mais um valor, né? Mais um dígito. Então, é isso, né? Mas é pensar uma generalização a partir dos casos particulares. Então, muito da álgebra, né, envolvida aqui. Tranquilo, gente? Legal. Gostaram das mágicas? Muito bem. Então, a gente finaliza por hoje, né? Semana que vem, então, segunda-feira, abre o tópico 2. Vocês vão estudar mais a questão da BNCC, né? Por que eu optei fazer diferente esse tópico? Primeiro,
porque a gente já viu de forma geral a BNCC quando a gente trabalhou números, né? Então, agora vocês vão trabalhar com um foco maior para a temática da álgebra, olhando principalmente a questão das habilidades, os objetos de conhecimento ao longo dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, principalmente, tá? Vai estar tudo certinho lá, encaminhada a atividade, e aí na outra semana, então no dia 19, acho que é, né? Deixa eu olhar aqui na minha cola. No dia 19, nós temos, então, momento síncrono, né, nesse mesmo link. Tranquilo? Ok. O questionário, César, vai até a próxima quarta-feira, até o dia 11 de março. Tá? O tópico 1 se encerra no dia 11 de março. Certo? Gente, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, fiquem bem à vontade para mandar mensagem lá no Moodle, né? Tanto para mim quanto para a Patrícia, que estamos à disposição de vocês. Tá bem? Boa noite, então. Foi muito bom tê-los por aqui. Tá bem? Professor, Obrigado. a aula vai... Rodrigo, quer falar? É o Zang que está falando. Essa aula vai ficar gravada, porque eu queria pegar o início todinho, porque eu peguei no decorrer do... Entendeu? E eu não fiz aí essa do chocolate, porque eu estava dirigindo, entendeu? Mas eu vou fazer em casa quando eu chegar. E eu vou olhar, essa aula vai ficar gravada, não vai ficar gravada? Sim, essa aula fica gravada. Amanhã eu devo colocar ela lá no Moodle, tá? Porque demora um tempinho até a gente ter o link da gravação. Tá bom, então. Tá. Certo? Fiquem tranquilos. Tá. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, então. Boa noite a todos, pessoal. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Bruno, posso falar com você e com a Larissa? Rapidinho, pedir uma forcinha para vocês? Olha, Uma deixa paciência. eu encerrar aqui a gravação.